Oi, gente! Samuca, quando você estiver aí, me avisa. Boa tarde, vamos já começar aqui nosso bate-papo sobre parto, Covid, gestação. Beijo, Cacá, amiga, tu que é linda. Esperar que só o Samuel chegar, o Samuel entrar pra gente começar. Tiago! Esperar aqui. E aí, pessoal? Como vocês estão? Só aguardando aqui. Nunca mais teve visita de representante. Samuel, solicita a entrada. Marcelo, tu tá querendo entrar no meu vídeo? Lilian, nossa amiga gestante GO. Oi, boa tarde. Boa Oi, tarde, doutor Eduardo. Samuel. Como estamos, Bruninha? Calou. Tudo em paz, graças a Deus. Bruninha, eu gostaria de Outro agradecer Tiago. esse convite mais do que especial. Eu Eu que estar aqui agradeço, amigo. nessa tarde com você, que com certeza vai ser de muitos, 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 muitos aprendizados. Deus quiser. Você que é minha amiga pessoal, assim, que eu gosto muito. E acho Demais. que você é extremamente competente. Esse diário de um ginecologista eu acompanho assim de perto. Depois, com certeza, você vai dar um relato de uma obstetra falando sobre o Vou. parto, o parto com Covid, não foi? Tô Certeza, eu vou sabendo ler esse tudo. meu relato. Bom, gente, para quem não me conhece, sou a doutora Bruna, eu sou obstetra, formada pela Escola de Saúde Pública. E eu trouxe hoje, chamei, né, com muito orgulho, esse meu amigo, o doutor Samuel, que ele foi meu R+, então aprendi e aprendo muito com ele. Um grande médico, referência aqui em parto humanizado, em Fortaleza. E eu tenho certeza que a carreira dele está só começando, porque esse rapaz, ele é brilhante, gente. Eu gostaria de agradecer o convite de novo e assim dizer que a Bruna, eu chamo ela para me auxiliar nas minhas cesáreas. A gente conversa demais. Ela briga comigo quando eu estou fazendo as coisas erradas. Então assim, ela sabe muito mais do que eu. A gente Não, discute todos os artigos científicos novos que saem, né? Os é, up-to-dates e etc. Então, assim, vai muito além de uma amizade, assim, de uma amizade amizade. científica. E isso vai pro lado profissional também. É, Vamos. Bruninha, eu começo ou tu começa? Eu vou começar, tá? Que eu já tinha me preparado aqui. Fixa o tema, Bruninha. Só tu que pode fixar. Aonde Tu é? Não escreve sei, sou parto, nova aqui. tu escreve parto e Covid no comentário, aí clica nele, aí vai aparecer assim, fixar comentário, aí tu deixa fixo, que a gente vai falar sobre parto e Covid. Publiquei, Pronto, mas não fixe, aparece. Ah, segura. certo. Aí vai aparecer uma telinha assim, fixar comentário. Pronto. Vou deixar aqui até a caixinha de pergunta também. Perfeito. Aliás, tá Excelente. aberto, se alguém quiser mandar. Pronto, gente. Eu queria começar falando, né, sobre o momento que a gente está vivendo, não só aqui como no mundo inteiro, que é essa pandemia do Covid. E a gravidez em si já é um momento que as pessoas ficam muito ansiosas, têm muito receio, e ainda mais vivendo um momento como esse, né? Que ninguém esperava que a gente ia estar assim. Então, eu acho que se essas mulheres já tinham dúvida e receio, isso aumentou bem mais, né? Depois dessa pandemia. Então, essa live é mais uma forma para ajudar vocês, auxiliar e até acalmar quem ainda está com muita dúvida sobre a doença, né? Eu queria deixar claro que a gente pode estar falando uma coisa aqui e quando for à noite ter mudado muita coisa, porque o que o Covid está mostrando para a gente é que a gente não sabe tanto, né? Sempre vai aparecer uma coisa nova e aí não tem como ter uma coisa assim, dizer é assim e é isso. Infelizmente não dá. Porque a gente vai falar o que a gente está vendo, que os últimos estudos falaram, né? Mais para orientar vocês, mas não tem como eu afirmar realmente tudo sobre Covid, porque ninguém tá podendo. Se a gente pudesse fazer isso, já não estaria mais assim. E acalmar os corações, né, Bruninha? Assim, É, as gestantes elas estão vivendo um dos momentos mais incríveis da vida delas.
lembrar que nada pode tirar essa magia do parto. Então, eu já Exatamente. começo falando que toda assistência ao pré-natal, ao parto e ao puerpério, ela tem que ser baseada na humanização, ela tem que ser baseada nas boas práticas, baseada em evidência científica. Então, assim, tudo que é voltado para assistência a gestantes, ela tem que continuar acontecendo da mesma forma. E que a Exatamente. pandemia seja só mais um passo que a gente vai passar por ele, que vai acontecer as coisas de maneira adequada, né? Um parto adequado, uma assistência adequada. Então, assim, a gente quer cada vez mais que tudo isso aconteça, mas aconteça da melhor maneira possível. Certo, verdade. Então, assim, a nossa missão é ajudar, né? Eu gosto de dar um medozinho nas pessoas também, principalmente no meu Instagram pessoal. Mas o intuito aqui é ajudar vocês. Né? A primeira coisa que eu queria falar é que as gestantes, elas são, sim, consideradas um grupo de risco para a Covid. Não só as gestantes, como as puérperas, que são aquelas mulheres que acabaram de ter bebê. Não é que ela tenha um risco maior de contrair, mas as complicações, né? Ela tem um maior risco de ter complicação do Covid. Então, é bom lembrar, porque no início não foi considerado como um alto risco, né? E depois o Ministério da Saúde reconsiderou e as gestantes entraram para o grupo de risco. Independente se a gravidez é de risco ou não, a gestante é risco para a Covid. Então, assim, Gestantes e puérperas, né? puérperas. As Exatamente. duas, as duas coisas. A gente tem que lembrar que o puerpério, ele pode ir até 2 anos, mas a gente está considerando o puerpério precoce, que é o puerpério até 45 dias, no máximo até 6 meses. Então, É, principalmente o puerpério precoce, de aquele 45 dias. período pós-parto. O período pós-parto imediato, né? Principalmente as primeiras 6 semanas. Então, assim, a gente viu que muitos serviços pararam, né, por conta dessa pandemia. Então, só o serviço essencial continua funcionando. E aí eu venho aqui afirmar, isso eu posso afirmar, que o pré-natal é um serviço essencial. Então, não se pode parar o pré-natal. Primeira coisa, né? Então, tem que continuar as consultas, a depender de cada caso. Pode até espaçar mais, fazer uma consulta por telemedicina, mas o pré-natal não pode parar, O de né? risco habitual, Bruninha, a gente tem que lembrar que são 6 consultas, no mínimo, né, que o Ministério da Saúde preconiza. Essas Eu seis ia falar. consultas, elas são divididas uma consulta no primeiro trimestre, duas Duas no consultas no segundo. segundo. Isso, e 3 no terceiro. E aí, isso vale para o risco habitual. As gestantes, Exatamente. as gestantes que são alto risco, talvez essas consultas precisam ser É mais mais, né? frequentes, mas sim pode alternar uma consulta por telemedicina, outra consulta é presencial. E aí a gente espaça, faz esse espaçamento, mas de qualquer forma continua tendo essa orientação de manter o pré-natal e de maneira adequada, dependendo se o risco é habitual ou não. Nesses casos mais quando falta o risco, né, você individualiza, né? Porque algumas vão precisar de ter uma frequência maior de consultas, né? Lembrando que o doutor Samuel, ele faz o alto risco da lei de saúde, então ele é especialista em alto risco também. E aí, isso que ele falou sobre a frequência. Então, ela tem que ter no mínimo 6 consultas, né? Que o Ministério preconiza, gravidez habitual, sendo uma no primeiro trimestre. E o primeiro trimestre vai até quando? Até 14 semanas, certo? Duas no segundo, que é de 14 semanas a 28. E a partir de 28 semanas, que é o último trimestre, ter 3 consultas no mínimo. E aí, eu queria falar sobre as vacinas. Tem mais alguma coisa para falar dessa frequência? Não, só lembrar assim que durante o pré-natal, uma das coisas que várias gestantes me perguntam, doutor, o que é que eu faço para eu conseguir ficar bem durante toda consulta que eu vou, a gestante pergunta a mesma coisa. Doutor, o que é que eu faço durante essa pandemia? Lembrar do isolamento social, né, Bruninho? Como a gestante é Reforçar, um né? Muito, da reforçar. gestante tem que ser principalmente. Perfeito. E ela entrar no isolamento social, ela no trabalho, a gente emite um atestado que ela está É isso gestante, que eu ia tem um falar acompanhamento de também. pré-natal. Esse acompanhamento de pré-natal, ela muda ou a função dela, ou ela a prioridade é que ela vá para home office, que ela tenha Exatamente.
que ela tente ir para o home office, ou seja, ela saia da função presencial e ela fique reclusa em casa, ou seja, fique em casa mesmo. É o que E a gente além está disso, falando, né? Que tem até toda gestante que for considerada um trabalho em condições insalubres, ela deve ser afastada e ela tem direito, né? Não é que isso vai entrar na licença maternidade, não. É uma coisa por fora. Se ela puder fazer o serviço em home office, ótimo. Se não, ela tem direito de ficar afastada, porque a gestante é alto risco. isso é preconizado pela CLT, não é nada assim, o meu Eu chefe é acho muito. não, é. Não, é a CLT. A CLT ela diz que gestantes em locais insalubres, principalmente numa pandemia, ela precisa ser realocada Afastada, né? e, consequentemente, tentar ser home office, tá certo? E além do isolamento social, ela se alimentar bem, bastante fruta, verdura, ter uma alimentação saudável, ela beber bastante líquido para melhorar a imunidade, ela conciliar o sono vigília dela para a gente manter a boa imunidade dessa mulher. Então, assim, tudo isso é importante para ela se manter. E observar os sinais de alarme, né? Uhum. Eu tive uma tossezinha, uma coriza, uma coisa que são sinais leves, ela não tem necessidade de procurar o hospital. Ela precisa só procurar o hospital nos sinais de alarme, tá certo? Daqui a pouco a gente fala sobre os sinais de alarme, mas não ficar preocupado todo tempo em ir no hospital, porque às vezes você tá com resfriado, você tá com alergia, você tá com outra coisa, e é o contrário, né? Você tem que ficar dentro de casa, você se cuidar dentro de casa. Exatamente. Tomar só sintomas. É o que a Priscila está dizendo. Um beijo, Priscila. Só falar É aqui uma exatamente o coisa, eu contrário. vou guardar essas perguntas para o final, certo? Eu só vou falar que era Tatiane, porque eu achei que é pertinente agora no horário. Esse afastamento vai depender da sensibilidade do obstetra para solicitar? Não, tem que fazer isso, é direito da gestante. Não vai depender da sensibilidade, né? É uma missão nossa. Nem depende da sensibilidade do obstetra, nem depende da sensibilidade do seu patrão. É um É, direito é seu. algo, é um direito seu que lhe assiste. Certo. Então, assim, gente, continuando aqui sobre o pré-natal, as vacinas continuam sendo as vacinas preconizadas, que aí entra a vacina da hepatite B, tétano, que é a DT, e a influenza. E aí eu não vou adentrar como é que tem que ser feito, né, porque vai fugir um pouco, mas assim, as vacinas continuam sendo as preconizadas, e eu tinha visto uma pergunta que veio, vou até falar agora, que foi perguntando se a paciente que vacinou para H1N1, que essa vacina está agora em campanha, se ela precisa ser vacinada novamente agora, se ela vacinou no ano passado. E a resposta é que sim, certo? H1N1 é causado pelo vírus influenza, então todo ano esse vírus vai sofrendo mutação e todo ano a vacina é diferente. Sem falar que ela confere uma imunidade que não dura muito tempo. Então você tem que se vacinar de novo. Então, quem não se vacinou, tem que se vacinar e está em campanha, já está acabando, está na terceira etapa agora, gestantes e puérperas. Isso, e é bastante importante, assim, porque todo mundo diz assim, doutor, eu não me vacinei ainda, vale a pena o imposto? Vale a pena ir, vale a pena se vacinar. Se você conseguir uma vacinação em casa, melhor ainda, mas tem que se vacinar para H1N1. Nem todo Várias mundo consegue, né, em domiciliar. Várias doenças que a gente pega com síndrome gripal, não tem nada de Covid. É Não, o principal diagnóstico diferencial, né? É o que mais parece com Covid é H1N1. Nós somos uma região endêmica. A gente tem uma endemia para H1N1 e a gente precisa se vacinar adequadamente para o H1N1. Então vale a pena colocar sua máscara e levar seu álcool, fazer a higienização e ir, né? Se você pudesse vacinar em casa, ótimo, né? Mas geralmente as pessoas não podem. E E aí, acabam quando tendo que for, ir. Bruninha, além da máscara, do álcool, sempre tomar cuidado com olhos, Não nariz, colocar a mão em olho e boca. boca, A exatamente. máscara, use a máscara como sua amiga. Então, assim, quando a máscara começar a ficar úmida, ou a máscara, ou você espirrar na máscara, ou tossir na máscara, você troca aquela máscara, então ela tem que estar sequinha. Então, assim, não transformar a máscara em algo que esteja transmitindo. E aí não tá todo tempo pegando e abaixa e bota no queixo, depois volta. Não. Tentar o máximo possível manter a máscara, não ficar tocando em nariz, boca e olhos, e tentar ao máximo estar lavando as mãos, ter um afastamento de pelo menos 2 metros das pessoas, pedir para que as pessoas tenham um afastamento também, tudo isso faz diferença. E aí toma a vacina, tá certo? É.
E a Dani perguntou se pode tomar a vacina. Se for H1N1, pode. Hepatite B também e DT também. Difteria e tétano, certo? São as que são preconizadas. Isso, são as 3 vacinas que precisam ser feitas durante o pré-natal. Certo. E aqui tem outra pergunta. Eu vou deixar para o final. Essa parte está perguntando do Tamiflu também, a gente vai falar no final, certo? Samuel vai falar um pouquinho sobre o manejo. E aí, vamos voltando aqui para o pré-natal. Então, no primeiro trimestre, o ideal é que tenha uma consulta presencial. Se ela não puder ir e puder fazer por telemedicina, também é viável, certo? E aí, nesse momento, evitar fazer ultrassom demais, porque eu entendo a ansiedade, né, das pacientes, tem essas ultrassons recreativas, que a gente chama, que é para ficar, quero ver se o bebê tá bem, quero ver sexo. Essas ultrassons podem ser evitadas, devem ser evitadas, certo? Então, deixar para fazer ultrassom no primeiro trimestre se tiver algum sangramento. E lembrando que nesse primeiro trimestre tem a ultrassom morfológica, né? Que ela vai fazer um rastreamento para algumas aneuploidias e pré-eclâmpsia, mas assim, não é um consenso. Então, eu até vi uma aula que teve da doutora Melânia, que é muito conhecida, né? E aí ela falou que essas ultrassons também não precisa você falar de uma maneira incisiva que tem que ser feito. Não, alguns casos não vai dar para ser feito e aí não é por isso que vai ter algum prejuízo na gravidez. E muitas pacientes, né, Bruninha, elas ficam pedindo, pelo amor de Deus, doutor, faz tempo que eu não vejo meu bebê, faz tempo que eu não faço um ultrassom, mas é isso mesmo, meninas. A gente não precisa ficar fazendo ultrassom todo o tempo. E a gente sabe, todo mundo quer fazer direto, né? Mas agora não é o momento para isso. Existem algumas ultrassons que elas são, entre aspas, obrigatórias, são ultrassons que são muito importantes para a gestação, mas todas as outras, tem paciente que quer fazer todo mês. Todas as outras a gente chama de recreativas. Então não vale a pena, não é algo que tem que ser feito, tá certo? Na realidade é o contrário, é você não ir para um serviço de saúde para você não se contaminar lá. É o contrário. Não é para ficar fazendo ultrassom todo o tempo. E aí, lembrar também que nessas consultas, né, tentar ir só com o acompanhante, porque às vezes as pacientes vão levar a mãe também, a criança, então evitar levar só um acompanhante e que não tenha nenhum sintoma de síndrome gripal. Lembrar que o doutor é um vetor também, né, Bruninha? O doutor é um grande vetor. É o maior vetor. Então tá lá o doutor que atendeu você, já atendeu 20 mulheres antes, as mulheres espirraram, tossiram dentro daquela sala. Lembrar que aquele aparelho de ultrassom nem sempre ele é desinfectado, porque não tem condições de desinfectar cada gestante. Então, assim, os ultrassons eles precisam ser feitos de maneira adequada. E aí você leva toda a sua família, sua mãe, sua irmã, pessoas idosas para aquele ambiente e tá em contato com um vetor é algo muito sério e muito grave. Então, tentar o máximo possível e só você, no máximo, um acompanhante. Se você até conseguir só, melhor. Mas, no máximo, um acompanhante. E que esse acompanhante não esteja com sintoma gripal. Isso, porque ele vai transmitir para as outras gestantes. Exatamente. Quando você estiver aguardando na sala de espera, não senta do ladinho das outras pessoas, tenta ao máximo ficar mais afastado, para a gente tentar diminuir essa transmissibilidade. Verdade. Tem que ter maior cuidado nisso. Hoje até que estão usando mais máscara, né? O pessoal está mais consciente, mas ainda mesmo assim ainda tem aglomeração na sala de espera. Então, indo aqui para o segundo trimestre, né? A partir de 14 semanas. O ideal seria que tivesse 2 consultas presenciais. E aí, nesse caso, a gente vai começar também, lembrar de começar a tomar o ferro, né, dessas pacientes. Alguns médicos estão fazendo telemedicina, conseguem prescrever online também, né, mas essa medicação é de fácil acesso. O sulfato ferroso tem no posto, de fácil acesso. Vende até sem receita, na verdade. E aí, nesse segundo trimestre, só para lembrar que está indicado fazer a morfológica do segundo trimestre, né? Juntamente com ela é feita a transvaginal, que vai medir o tamanho do colo do útero, para saber se você vai ter uma chance maior de ter um parto prematuro. E também lembrar que nesse segundo trimestre a gente vai fazer a pesquisa da diabetes gestacional, né? Que é um screening, é um rastreio que a gente faz no Brasil inteiro. Então, por isso é importante fazer os exames do segundo trimestre também. Vários pacientes perguntam, Bruninha, se o ferro tem que ser o sulfato ferroso. Não, no polivitamínico a gente tem
A gente tem ou um outro tipo de ferro que é tão bom quanto, inclusive a biodisponibilidade dele é maior. E aí, nos polivitamins que são específicos para a gestação, a gente já consegue ter o ferro biodisponível. Então, assim, não precisa tomar o sulfato ferroso mais o polivitamínico. Algumas pacientes que têm diminuição da hemoglobina ou têm uma hemoglobina mais baixa, pensando na anemia, a gente suplementa mais o ferro para impedir que haja essa anemia. Mas não precisa ser o sulfato ferroso especificamente. É bom o sulfato ferroso? É excelente. Ele é um ótimo quando a gente não tem acesso, quando a gente não consegue ter acesso. E ele é de graça, tem no SUS, tá disponível para todo mundo. Todo mundo pergunta também, Bruninha, sobre a transvaginal. Todo mundo fica morrendo de Muito medo. medo de fazer, Doutor, vai tocar na cabeça do meu bebê, vai romper a minha bolsa, vai enfiar aquele negócio. Gente, é o contrário. Precisa fazer para medir o colo do útero para a gente ver se tem um risco de trabalho de parto prematuro. Ou seja, se o colo tiver curto, um colo curto, é mais fácil, é como se fosse a boca de um balão. Se eu tenho uma boca de um balão bem grande, ele segura o que está lá dentro do balão. Se é um colo bem curtinho, é mais fácil de abrir e o bebê passar, ou seja, tem um trabalho de parto prematuro. Então, sim, no segundo trimestre tem que fazer um rastreio para medir o colo do útero. ela sempre pergunta assim, mas é ultrassom ou é transvaginal? Né? É A a ultrassom transvaginal é um tipo de ultrassom, é só por onde é feita, né? Que é pela vagina, via vaginal. Então, a ultrassom obstétrica, né? Que é a abdominal, e tem a via vaginal. E no primeiro trimestre, principalmente, é só a transvaginal mesmo. Elas têm muito medo, mas vamos perder esse medo que não tem problema não. E a E morfológica, Bruninha, que tu falou, a gente avalia como é que tá a morfologia do bebê, né? Como é que tá o formação, ossinho, a cabecinha, o tronco, o tórax, como é que tá, entendeu? Ou exatamente. seja, o que foi que aconteceu? Então a gente avalia tudo. A Gabriela perguntou assim: eu não fiz essa transvaginal. Tem problema? Gabriela, essa transvaginal é para ser feita com 24 a 28 semanas, ou desculpe, de 20 a 24 semanas, que é para a gente avaliar o tamanho do colo, que é ao mesmo tempo da época da morfológica, a gente avalia o tamanho do colo e vê se tem um risco de trabalho de parto prematuro. Se você está a mais, sei lá, 38 semanas e não fez, e não desencadeou o trabalho de parto prematuro, Você não fique ia ter, né? tranquila. Pronto, ela já disse aqui, eu já Já passei, então passei. tranquila. Certo. Então, lembrando também que nesse segundo trimestre vai ter a vacina DTPA, né? E aí vai depender de como está o seu calendário vacinal. E todas essas vacinas estão disponíveis no SUS, então não tem desculpa. E no terceiro trimestre, que é a partir de 28 semanas, Deixa né? eu só responder a da Marília. A Marília perguntou aqui. E o exame da diabetes gestacional, até qual semana? De 24 a 28 semanas, tá, Marília? Porque é quando tem os hormônios estão cada vez maiores e tem um risco maior de ter diabetes gestacional. Aí tem que fazer o teste da garapinha, que é o teste de tolerância oral à glicose. Tá? E Então é lembrando 24 que a esse 28. teste, eu já fiz pedido de alguns planos, e aí eu pedi como TTGO 75 e não foi feito. Eles querem que escreva curva glicêmica. Eu sempre falo para os pacientes exigirem que tem que ser feito a coleta do sangue em jejum, 1 hora depois que tomou a garapinha e 2 horas depois. Não são só duas medidas, são três, tá? Então é bom sempre lembrar Exatamente. isso. A Priscila está dizendo assim, ó, que delícia esse líquido. Na realidade, várias pacientes engulham, vomitam, não dá certo fazer depois, É, não a tem nada. Vanessa tá aqui. A Vanessa, minha amiga, ela tá gestante. Ela disse que não sentiu nada. Foi super tranquilo. Foi dormir, 2 horas dormindo lá. E aí, vamos ver aqui a próxima. A Então, a doutora próxima. Ana Lília, a doutora Ana Lília Feitosa tá dizendo que o TTJ está sendo feito em casa. Ela tá Então, perguntando. ela está perguntando se está É, sendo feito em casa. oi, tem um ponto de interrogação no final. Ah, sim. Sim, pode ser feito em casa, viu, Pode, Liliazinha? doutora Lília. Dá certo. Só aumenta um pouquinho no seu custo, mas dá certo. Não sei se o plano tá cobrindo, né? Pode ser também que esteja. E aí, o terceiro trimestre vai a partir de 28 semanas até o final da gravidez. O terceiro trimestre ideal é que tenha 3 consultas presenciais, né? E lembrando que em todas essas consultas, tudo tem que ser feito como sempre, né? Se for presencial, pressão, peso, medir a barriga, escutar o bebê. E no terceiro trimestre, é muito importante essa medida da barriga. Porque aí, se der discordante a medida da barriga,
com a idade do bebê, aí teria indicação de fazer ultrassom. Se não, não tem indicação, gente. Tá, lembrar, Bruninha, que todo mundo pergunta assim, o que é que o Covid pode acontecer com o meu bebê? Então, assim, a gente está falando Ah, de... deixa eu só falar que tem uma pergunta, bom que tu responde. Foi uma pergunta que foi feita no primeiro dia que eu postei. Se ela contrair Covid na gravidez, o bebê vai ter Covid também. Pronto, eu vou responder as duas. A primeira é, todo mundo pergunta assim, o Covid é igual a Zika, que dá microcefalia, que tem alteração no bebê, que dá malformação. A gente está falando muito de ultrassom morfológica do primeiro trimestre, com a translucência nucal, e fazendo a ultrassom morfológica do segundo trimestre para avaliar a morfologia do bebê, a anatomia. Mas o Covid até hoje, certo? Até hoje, dia Até agora, 17 e isso, 26. 16 de maio, ele não tem nenhuma relação com malformação, tá certo? Ou seja, a gente não tem um aumento de malformações como tinha, por exemplo, na época da endemia da Zika. Então, a gente não tem isso. O que é observado hoje? Que aí já vale a gente ressaltar isso quando você está falando da medida da barriga. Existem duas coisas que estão relacionadas. A primeira coisa é a restrição de crescimento. Já ouviu relatos de que há uma restrição de crescimento O bebê nas fica mulheres. pequenininho. Isso, nas mulheres que têm Covid, há uma restrição de crescimento e relacionada à prematuridade. Essa prematuridade é tanto uma prematuridade espontânea, ou seja, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, como O bebê ficar em aumenta o sofrimento, risco. né? Na realidade, é uma prematuridade iatrogênica, tá, Bruninha? É uma prematuridade Exatamente. que a mãe ela tá com insuficiência respiratória aguda grave, A ela gente precisa precisa ser tirar a criança. resolvida. Isso, a gente tem que tirar a criança antes do tempo, ela ser resolvida antes do tempo, fazer uma cesárea logo, por conta da mãe, que a mãe não tá aguentando mais. Então, a mãe precisa trabalhar, o corpo dela precisa trabalhar para ela e para o bebê. E se ela não tá em condições físicas, né, fisiológicas, biológicas, de manter a gestação, porque ela está com insuficiência respiratória, a gente faz a cesárea para dar maior aporte para ela. Então, as duas coisas estão relacionadas. E aí tu perguntou se transmite para o bebê, não foi isso? Foi. Pergunta da Pronto. paciente. Na realidade, até agora, não se tem grandes relatos sobre transmissão vertical. Tem dois relatos, um em Wuhan e outro em Londres, que bebês logo depois que nasceram, mas foram estudos que não eram bem fidedignos, a forma como o estudo foi desenhado não tem grandes relações. Então, assim, o bebê teve contato pele a pele imediato, o bebê amamentou, então, assim, e só foi colhido o teste mais de 2 horas depois que o bebê nasceu. Então, assim, esses dois bebês não justificam uma transmissão vertical. Então, não está se falando sobre transmissão vertical, E o que foi tá? visto também do líquido, né, do sangue do cordão, é que não tinha vírus, tá, E Simone? isso, que não tinha Covid. Mas, contudo, no entanto, todavia, tem outro estudo mostrando da macaca, em macacos, né, uma macaca que estava Aham, gestando, um estudo. infectaram ela propositadamente e encontrou. É. Encontrou Covid tanto no líquido quanto no cordãozinho umbilical. Mas em humanos, até o momento, não se encontrou, tá Deixa eu certo? só ler esse comentário do Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, ele é obstetra também. Ele faz ultrassom, faz fetal. Muito bom, o dono da Santa Quitéria. Ele falou que essa relação da infecção do Covid com a restrição é muito comum nas infecções virais. Muito comum também nas infecções por citomegalovírus. Olha, o doutor Ricardo, ele vai participar de uma live comigo também. Já estamos combinando em breve. Ele falou até aqui do citomegalovírus, né, Bruno? Então, assim, a gente Uhum. tem as toches, né? Que é a toxoplasmose, a rubéola, o citomegalovírus. Então, assim, tem várias outras doenças infecciosas que a gente faz o rastreio durante o pré-natal que podem cursar com infecção Restrição, né? O neonatal, né, bebê, comentar o fetal, bebê. acometer o bebê, inclusive com malformações, e levar a uma restrição de crescimento. Então, assim, o Covid, até o momento, não leva a malformação, mas ela leva a restrição de crescimento. É a única relação que está se encontrando agora. E por isso a importância, assim, quantos e quantos anos não foi estudado rubéola, toxoplasmose, tudo isso para a gente chegar hoje no que a gente tem, né, na rotina pré-natal.
Por isso que é importante. Não é um artigo isolado que disse isso que vai dizer que é a coisa certa para sempre. Que é o que a gente está vendo muito agora. Sai um artigo que diz que a vitamina nanã é ótima para a Covid. Todo mundo está tomando. Então não é assim, gente, né? Tem que ter um consenso, tem que ser baseado em evidências científicas. Então não é só uma coisa isolada que vai determinar a outra, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa que o Vitor falou. O Vitor também é médico. Já existe alguma recomendação específica quanto à amamentação em mães com Covid, além do uso da máscara? Deixa a gente chegar no final, na amamentação. A gente está Nós no estamos já chegando pré-natal. lá. Segura aí, a gente está Então, no pré-natal. então é isso, a questão mais do pré-natal que eu queria falar, né? Que é um serviço essencial, então não deixar de fazer o pré-natal, certo? Outra coisa importante, eu não sei se está dependendo muito da região, mas aqui em Fortaleza, onde eu trabalho, na maternidade do SUS, é o seguinte: se a gestante está com sintomas gripais, né, que dá uma falta de ar mais importante, uma febre que não cessa, e ela tem que ir para uma emergência, e se ela não tem nada de obstetrícia, né, não tem dor no pé da barriga, não tem sangramento, perda de líquido, ela tem que ir para emergência de adulto, certo? Se ela tem isso associado a alguma queixa obstétrica, que é dor, tá assistindo contração, sangramento, perdeu líquido, aí ela vai para uma maternidade. Por quê? Primeiro porque quando ela vai com a suspeita de Covid para uma maternidade, ela coloca todas as outras pacientes em risco, né? Então acaba que ela vai levar acompanhante. Tem muita gente que está gestante lá. Ultimamente estão lotadas as maternidades. Então, Fora só para. fora que a gente não tem tanto manejo com essa parte clínica, né, Bruninha? Exatamente. Então a gente Oxigênio, precisa intubação, tudo oxigênio, isso. fazer intubação, fazer alguma coisa específica da parte clínica da gestante, que ela seria muito mais bem assistida numa emergência clínica. Então, até Uhum. eu digo para as minhas pacientes, se ela não está assistindo nada em relação à gestação, se ela está assistindo só síndrome gripal e pode ter algum sintoma grave, ela vai para emergência. Aí, já que você falou isso, Bruninha, a gente vai entrar nos sintomas graves, né? Assim, o Certo. que são esses sintomas graves que a gente sempre fala? Se ela só tem sintoma leve, que é uma tosse seca, um espirro, uma febre baixa que não persiste, ela pode ficar em casa, fazer isolamento social, se alimentar bem, se hidratar bem. Agora, se ela tem sintoma de gravidade, que é uma tosse persistente, produtiva, febre persistente há mais de 3 dias, ou que ela tenha falta de ar, que é o principal, né, a falta de ar e o cansaço, aí sim ela tem necessidade de procurar uma emergência. Nesse momento, o risco ela muda em relação ao benefício. Benefício. Então, ou seja, o benefício é muito maior de ela procurar uma emergência de uma maneira precoce, né, de uma maneira que ela talvez precise ser dada uma conduta mais rápida para ela e de suporte ventilatório, do que se ela ficar em casa aguardando piorar, tá? Muita gente me pergunta sobre a oximetria, que é o Ai, meu testezinho Deus. Tá em que tu alta. vai. Vou comprar oxigênio. Todo mundo agora só quer saber do oxímetro. Bota oxímetro, é a primeira coisa que altera. Gente, assim, é a primeira coisa que altera realmente. Existe um ponto de corte de 92%, algumas referências traz 90%, Para outras traz gestante é maior, né? E isso, lembrando para que gente. também não é uma coisa isolada, né? Ontem eu saturei 96, se senti nada. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Até porque Não é. a gestante, ela vai ter uma dispneia, ela tem uma dificuldade de respirar. Quando a barriga vai aumentando, a caixa torácica vai ficando menorzinha, então ela não consegue expandir. Então você não vai conseguir respirar como você se respirava antes, com a barriga grande. Então tem que ver também isso, tem que pesar. Como essa falta de ar, né? Não é Uhum. aquela falta de ar que ela não está conseguindo respirar porque o bebê já está grande demais. Ela já ia sentir isso mesmo no final Independente. da gestação. Mas será que é uma falta de ar que está cada vez pior? E ela puxa o ar e não vem, e isso está sufocando ela, e ela está com tosse, ela está com febre, ela está com coriza, não está sentindo cheiro. Aí tudo isso junto, ou seja, toda a síndrome gripal, o sintoma de respiratório, um síndrome respiratória aguda grave, aí ela tem que ir para o hospital, tá certo? E aí, se ela não está assistindo nada em relação à gestação, ela vai para o clínico, para emergência clínica, se ela está assistindo alguma coisa, ela vai para emergência obstétrica, Outra tá? coisa, tem muita gestante que. Muita gente tem em casa um aparelho de aerosol e acaba fazendo uso. E lembrar que a gente não está fazendo uso de aerosol, até porque se você tiver com doença, você vai espalhar partículas. Então é bom não ficar fazendo esse aerosol em casa, que eu vejo muita gente fazendo. E me perguntando também se pode fazer.
E o aerosol sai, as partículazinhas, né? E E vai infecta todo mundo de casa. E não contaminando tá, e todo não mundo. melhora, não faz parte do Não tratamento do melhora, Covid. porque não tem oxigênio no aerosol, certo? Isso. Então vamos lá agora falar, focar mais no parto, né, doutor Samuel? Vamos lá. Então, pode Pode falar. falar. É, vou começar só por essa pergunta que fizeram aqui. Se a cesárea é mais segura? Ah, tem uma pergunta aqui de alguém também. Então, alguém perguntou assim lá no começo. Ah, então tem que fazer cesárea porque o parto normal é pior, ou é melhor o Uhum. parto normal? As evidências científicas mostram que a conduta é obstétrica, tá certo, Bruninha? Não é que é do obstetra, é obstétrica. O que é isso? É que as indicações de cesárea ou progredir para o parto normal, ela é a mesma. Independente do Covid, é a mesma coisa se não tivesse, né? Se a paciente Continua do estiver mesmo bem. jeito. Isso, se ela está em trabalho de parto, se as contrações elas estão boas, tem a dilatação adequada, ela vai para o parto normal. Inclusive para o bebê, se ele tiver com a bolsa ainda, a bolsa não tiver rompido, se ela tiver em trabalho de parto, ele entra em menos contato com as secreções maternas, ou seja, se for investigado o líquido, não tinha Covid no líquido, não tinha Covid no cordão umbilical, e ele está protegido dentro Protegido. daquela bolsa, muito melhor que seja um parto normal. E na cesárea, não. Na cesárea, o bebê tem muito contato com o sangue materno, porque é cortado 7 camadas do abdômen da mulher, e tudo isso é costurado depois. E aí você tem uma exposição muito maior desse bebê ao sangue materno. E caso a Sem mãe falar tenha, que para o obstetra também é mais risco, né? Se a gente e isso fazer uma porque cesárea. a cirurgia a gente usa o bisturi elétrico, né? E E esse, libera e esse aerosol. Esse biquíni elétrico sai, aquela fumacinha, libera aerosol, contamina o pai que está na sala, contamina os dois obstetras, que são o cirurgião auxiliar, contamina o anestesista, as duas técnicas de enfermagem. Então, todo mundo que participa daquele procedimento cirúrgico também vai ser contaminado. Então, não é indicação de cesárea. Lembrando que todo esse cenário que a gente tem normalmente está sendo reduzido, né? Então, se quanto menos pessoas, melhor. E quando a paciente ela tem mesmo Covid confirmado, só vai ficar ela, o médico e um auxiliar. E na questão do acompanhante, teve um tempo, no início eu vi que não estava entrando acompanhante, mas agora já voltaram a ter os acompanhantes, né? Esse acompanhante tem que estar bem, não pode ter síndrome gripal, certo? E esse acompanhante ele vai ficar do início ao final, então não pode ficar trocando aquela troca que tinha. Então, quando vocês forem uma maternidade ter bebê, lembrar disso, de levar uma pessoa saudável e que possa ficar com você do início até você receber alta, certo? Às vezes o pai ia, né, assistir o parto e tudo, e Aí depois depois vem a trocava pela avó, mãe, pela irmã, por alguém. E aí, isso não vai mais acontecer. O pai entra desde o começo e vai até o final da internação dela. O ideal, lembrar também, Bruninho, que esse acompanhante não é para ficar perambulando pelo hospital. O ideal é que ele fique dentro da enfermaria, fique acompanhando exatamente. aquela paciente. E dando Ele, apoio, né? Porque muitas vezes tem isso, acompanhante que acaba prejudicando o trabalho de par das pacientes. E eu nem culpo, porque às vezes é a falta de informação de como acontece, e acaba que fica angustiado e fica passando aquilo para a paciente, e aí acaba sendo um parto mais traumático, né? Deixa eu só responder essa pergunta aqui da Driquinha. Ela disse tem 34 anos. E qual o ideal? Parto normal ou parto cesárea? Porque, infelizmente, eu não faço nenhum exercício, quem me sugere? Drica, é até boa essa pergunta. Eu vejo muitas pacientes que eu pergunto assim, teve cesárea por quê? Porque não tinha passagem. Aí eu falo, você teve esse trabalho de parto? Não. Então, assim, gente, não tem como saber se você teve passagem, se você não entrou em trabalho de parto. A não ser que seu bebê era muito grande, bebê de 4, maior que 4 quilos, aí às vezes tem um receio de fazer porque tem uma chance maior daquele bebê enganchar. Mas se for um bebê de um peso normal, você só vai saber se você vai conseguir ou não se você tentar. Então tem que tentar o trabalho de parto. E pela idade, não contraindica parto normal. Parto normal qualquer idade. perfeito. A Ina, tem várias perguntas aqui sobre o parto. A Ina perguntou assim: dilatação adequada, quantos centímetros? Na realidade, Ina, quando você tem condições de ter uma equipe, durante a equipe você vai à enfermeira obstetra até a sua casa. Por exemplo, comigo acontece assim, Bruninha. Vai a enfermeira obstetra até a casa da paciente, avalia a dilatação, e aí o ideal é ir para o hospital quando está na fase ativa do trabalho de parto.
Ou seja, você conseguir ir para o hospital com 6, 7 centímetros. Quem não tem equipe, quem não consegue, deixar para ir para o hospital quando as contrações estiverem mais próximas uma da outra, que venha uma contração de 3 em 3 minutos, essas contrações sejam rítmicas e frequentes, tá? Se perder líquido ou tiver algum sangramento mais abundante, aí sim, tem que ir logo para o hospital. Mas, se não tiver isso, ficar um pouquinho mais em casa, para diminuir o tempo de exposição e ir para o hospital mesmo só para o bebê nascer, tá bom? Se não tiver ruptura de bolsa, se não tiver sangramento. Aí alguém perguntou assim, ó, mas frente ao caos hospitalar, de vagas disponíveis, etc. Nosso receio do parto normal é chegar em um momento que não tenha vagas e etc. Quanto na cesárea, além de mais rápida, dá para planejar melhor. Davi, na realidade, não. A cesárea é um procedimento cirúrgico, um procedimento de médio porte. A paciente, ela demora mais a recuperação dela, tá certo? Alguns protocolos, inclusive, mostram a alta hospitalar com 48 horas. Não é com 24 horas como é o parto normal. Então, assim, é pelo contrário. A cesárea tem maior risco de complicação e de estender a sua estadia durante a internação. Então, assim, você fazer a mulher passar por um procedimento cirúrgico desnecessário, ou seja, passar por uma desnecessária, não faz sentido neste momento. A E indicação ela é obstétrica. lembrando assim, que durante a gravidez a mulher tem um estágio maior de hipercoagulabilidade. Então ela tem uma maior chance de ter trombose, certo? O COVID também aumenta a chance de ter trombose. Uma cesárea aumenta ainda mais. Então, tem que ser bem indicado mesmo, né? Você vai ter que pesar, porque quanto melhor o parto normal, quanto mais rápido e menos complicações, né? Isso, você vai Agora, só se a paciente tem distribuir. uma indicação de cesárea, a gente não vai querer que ela tenha normal? Lógico que não. Pode ter uma pergunta que fizeram aqui também, se teve 2 cesáreas anteriores, podia ter normal. Poder pode, né? Ter um risco maior de ter uma rotura uterina. Mas se a paciente chegar em trabalho de parto parindo, ninguém vai fazer uma cesárea, não. Certo? E E hoje existe em dia, às também a vezes, indução, né? Com balão, que pode ser feito. hoje em dia, às vezes, a gente mede o tamanho do segmento para ver se dá para ter, mas o risco de rotura é alto, então não vale a pena. Agora, perguntaram sobre o receio das vagas. Bom, gente, esse é um receio que todo mundo tem, não só vocês, como a gente também. Na maternidade que eu trabalho, não sei se vocês conhecem a Consagrante de Messejana, é um hospital que está super lotado todos os dias. Então, já teve parto esses dias que foi feito no carro, teve parto lá na emergência, tem paciente que... Lógico que quando você chega no hospital e está parindo, a gente dá um jeito. Nem que vá lá para o nosso repouso. Mas, quanto a isso, a gente não tem muito o que fazer, né? E quanto à cesárea agendada, geralmente é para serviço particular. Ou então para um paciente que realmente tem indicação, porque a gente preza pelo parto normal. Então, tudo que der para ser feito pelo parto normal, a gente vai fazer. E Certo? o parto normal, ele é melhor para a mulher, para o bebê, para esse momento da pandemia, para o bebê estar mais protegido durante o trabalho de parto. Então, tudo isso, o parto normal tem grandes, assim, os Benefícios, maiores né? benefícios é o do parto normal. E é Às vezes a gente... incrível quando, né, você acompanha um trabalho de parto e quando a paciente é bem orientada, quando ela é como se fluísse bem mais fácil, porque ela consegue entender o que está acontecendo. E aí ela entra naquele momento da partolândia, né, que ela já não tá, é como se ela não estivesse mais ali. E depois que o bebê nasce, é incrível, gente. Só quem já viu e acompanha sabe. A mulher fica ótima, pega o telefone, liga para dizer que nasceu, parece que não aconteceu nada, né? Esquece aquele momento ali de dor, que é o amor que vem depois da dor, né? Que a gente costuma dizer. É verdade. Então, assim, falando um pouquinho sobre o parto, Bruninha, lembrar que tem que ficar o menor número de pessoas, tá? Se for um parto normal, o neonatologista, que é o pediatra, ele só vai entrar no momento certo, ele não fica dentro da sala no acompanhamento. Então, quem vai fazer o acompanhamento mesmo é só o obstetra, no máximo o enfermeiro obstetra, vai ter a paciente e o acompanhante dela. Então, vai ter poucas pessoas dentro da sala, tá? A técnica de enfermagem, caso ela vá abrir algum material, alguma coisa, ela abre o material, deixa lá pronto e sai. Ela não fica dentro do ambiente, tá certo? Além disso, além de tudo isso, quando o neonatologista entra, a gente também sai um pouco e deixa só o neonatologista lá para quando for necessário avaliar o bebê. Então, se o bebê está bem, até fica na mãe. Não precisa o neonatologista. Ele vai lá, olha, vê se está tudo bem e ele fica no contato pele a pele, no calor materno, continua tudo isso.
Doutor, e se a paciente tiver Covid, como é que lidar isso em relação ao bebê? O bebê é isolado dela? Você tira o bebê da mãe? Se ela testar for positiva? Não. Não tira o bebê da mãe. O isolamento, ele é um isolamento conjunto. Você isola a mãe e o bebê separadamente das outras pacientes. Mas o bebê não sai de perto da mãe. Eles são isolados juntos. Aí, dentro do isolamento deles, dentro do quarto deles, tem um distanciamento de 2 metros, ou seja, a mãe fica separada no mesmo ambiente do bebê de 2 metros. Aí, já vou aproveitar a amamentação. Pode amamentar, tá certo? A paciente usando máscara durante toda a amamentação. Ela tentar não falar ou tossir durante a amamentação, ela higienizar as mãos e tentar o 20 máximo. minutos, 20 segundos pelo menos antes, né? E se Isso, tossir, trocar a máscara. e tentar higienizar a mama também, tá, Bruninha? Assim, deixar a mama bem limpa para quando o bebê for abocanhar. Porque às vezes ela tosse, espirra e ela tá com a mama lá. E aí, quando o bebê vai abocanha, ela lavou a mão e não lavou a mama. Então, sempre ela ter a mama, ela lembrar de higienizar a mama, tá certo? E aí, além disso, perguntaram assim, tem que ficar com máscara durante todo o trabalho de parto? Se a paciente conseguir, sim, ela fica Somente se de ela for máscara. positiva, né? Se ela Isso, for ela tenta positiva, ficar tem. de máscara. Às vezes as pacientes, elas estão com a dor, elas estão respirando muito forte, elas ficam um pouco sufocadas durante aquele momento, acaba que tirando a máscara. A gente também não vai obrigar ela a ficar de máscara. Olha, bote sua máscara, não. A gente dá essa ressalva, mas o ideal é que ela passe o tempo inteiro com a máscara, E tá? só lembrando também na questão da amamentação que já foi visto que não passa vírus pelo leite, certo? Os benefícios do leite, que a mãe vai passar a imunidade de várias outras doenças, continua sendo maior. Então, tem que amamentar. Não pode parar de amamentar, certo? E saiu um estudo que Olha, tem A Manu. Gente, a a Manu Manu, é ela enfermeira obstetra, assim, sem palavras. Elas não e aguentam, é difícil. Gente, trabalho de parto é difícil. É, realmente por isso você. que o Tem nome, gente que por isso que o nome é é trabalho de trabalho. parto, né? Não é Tem facilidade gente, de parto. tem gente que não aguenta, né? Fica virando para um lado para o outro e começa a gritar, que é normal. E se é ruim isso, sem máscara, imagine de máscara. Então é bem complicado. Eu acho que algumas pessoas chegaram a ver o relato do parto que eu fiz, né? Que eu dei assistência, né? Porque eu praticamente não fiz nada, a paciente fez tudo sozinha. Essa Que paciente, você ela ficou. assistiu, né, Bruna? Que você fez De a assistência, assistência. exatamente. Essa paciente, ela ficou o tempo inteiro de máscara. Não, assim, eu acho que ela é uma santa, porque ela foi ótima. Ela estava sozinha, não tinha acompanhante. Foi uma paciente que tinha testado para a Covid 15 dias antes, né? Na UPA do Itaperi. E ela já chegou com 7 centímetros. Aliás, 5 centímetros de manhã. Acho que foi 5 horas da manhã. E quando eu fui examiná-la, já era depois das 7. E Fala da ela. paramentação, Bruninha, porque foi uma pergunta que me fizeram. Como é que se paramenta? Como é que o profissional ele deve se paramentar para fazer essa assistência ao parto? Bom, gente, assim, para examinar, né, o que está sendo disponibilizado. A gente tem a roupa do hospital, que a maioria dos hospitais eles disponibiliza a roupa normal, um avental descartável, certo? As luvas de procedimento normal, o óculos, uma máscara cirúrgica, máscara normal, e o face. Acho que vocês já viram aquele protetor facial. E aí, quando a paciente já está parindo, o hospital disponibiliza outro avental, que é um avental impermeável. E aí, a luva cirúrgica, né, que é uma luva estéreo, e a N95, que é a máscara, aquela máscara que protege mais, para aerosol. Então, esse parto dessa paciente, eu fui examinar ela, era perto ia dar 8 horas, né? Ela chegou 5 horas. Ela já estava com dilatação completa, o bebê estava lá embaixo, completa, né? São 10 centímetros, tudo, não tinha mais colo. O bebê já estava baixo e ela muito plena, caladinha ali, encostadazinha com sua máscara. E eu não passei, eu acho que não esperei nem meia hora, esse bebê nasceu e foi perfeito. A bolsa só estourou na hora de nascer, então ele estava mais protegido, né? E nasceu ótimo, nasceu bem, chorando. E aí a pediatra fez a assistência, levou o bebê
para fazer o primeiro atendimento e logo em seguida, depois ela trouxe para a mãe. Então o bebê ficou com a mãe. A mãe de máscara, né? Mas deu tudo certo. Lembrar, Bruninha, que alguns protocolos falam em clampeamento imediato do cordão, né? Não Para precisou ser você. feito esse dia. Ela disse não, que não precisava. Podia deixar. Pronto. E aí a mãe ter esses cuidados de não transmitir gotículas para o bebê, nessa, tá certo? E a higienização e os cuidados com o bebê, tudo isso. Então, assim, o ideal é que sim, esse bebê fique com a mãe, isolado das outras pessoas, mas não isolamento da mãe com o Da bebê. mãe, exatamente. E aí a parte da amamentação, né? Que Samuel já falou. Quer falar mais alguma coisa, Samuel? Tô vendo aqui se tem mais alguma coisa. Eu tenho O umas direito perguntas. pode fazer. Fizeram umas perguntas aqui da questão do Tamiflu. Quando é que ela vai tomar o Tamiflu? Isso aqui foi Pois uma é. caixinha que eu deixei e eu anotei aqui. É assim, quando as pacientes têm só sintomas leves, tá? E elas são gestantes, uma das coisas que a gente já passa para essa paciente é o Oseltamivir, tá? Eu não vou falar sobre dose, eu não vou falar sobre as coisas como é que é essa prescrição do Tamiflu, mas paciente gestante com síndrome gripal está sendo prescrito, tá certo? Tá E aí, paralisado, Samuel, tua imagem. tá me ouvindo? Voltou? Tá voltando. Tá Voltou. voltando? Pronto, Tá. falando sobre prescrição, a gente vai falar só um pouquinho do Tamiflu, mas não vai falar exatamente a dose, tá certo? Assim, quanto é que é feito, quais são as doses que são feitas, para a gente não, também todo mundo não sair por aí comprando e vendo, tá? E aí, o primeiro protocolo que saiu, ele mostrava, que foi pela Secretaria de Saúde do Estado, ele mostrava que pacientes com sintomas gripais leves, ela já começava o oseltamivir, que é de 75 miligramas, mas não vou dizer a dose quanto é. E aí já Uhum. começava e ela começava a fazer, para até descartar H1N1, tá certo? Então precisava fazer o oseltamivir nos pacientes gestantes que são um grupo de risco e já começava. Se a paciente tem uma síndrome gripal grave e ela foi testada e tem Covid, a terapêutica ela vai ser individualizada para cada uma dessas gestantes, dependendo em que fase da doença ela está. Se ela está na fase 1, na fase 2 ou na fase 3 da doença, tá? Na fase 1, geralmente são pacientes assintomáticas ou com sintomas leves. Na fase 2, são pacientes com sintomas pulmonares, né, que já têm algum sintoma grave. E na fase 3, são pacientes que precisam de suporte hemodinâmico, que já precisa, inclusive, de internação hospitalar. Às vezes até na fase 2. E aí, vai sendo feita algumas medicações para ela, pensando risco-benefício. E a gestação, inclusive, como eu falei no comecinho da live, talvez essa gestação precise ser resolvida, porque essa paciente está com sintoma respiratório agudo grave, tá? E aí precisa dar um suporte maior à mãe. E aí, como a gente tirou esse bebê, tirou essa gestação, a gente já consegue fazer qualquer droga, que aí não vai ter nenhum risco maior para o bebê. Tem alguns efeitos adversos para a mãe, mas a gente vai fazer qualquer outra droga, tá? A Como Manu perguntou. hidroxicloroquina. Só uma coisa. A Manu perguntou sobre o contato pela pele a pele do bebê. Pronto, pode ser feito contato pele a pele, Manu, com a paciente de máscara, tá? Lembrar que as boas práticas, elas permanecem, a assistência ao trabalho de parto, ela continua da mesma forma, permanece do mesmo jeito, mas o que a gente muda são principalmente o EPI e algumas condutas quando a paciente descompensa do sintoma respiratório agudo grave dela. E em relação à geografia do hospital, se essa paciente vai ficar isolada com o bebê, se não vai, se a gente vai usar alguma máscara, ou alguma luva, algum face shield específico para aquela gestante, mas assim, indicações de cesárea elas são obstétricas e toda a assistência ela é pautada nas boas práticas do mesmo jeito, tá? Samuel, não sei tu aí como é que tá, mas a tua imagem aqui pra mim tá ruim. Ó. Tá Tá ruim, congelando. assim. Gente, Dá alguém pra tá me escutar, mas tá ouvindo? congelando. Certo, Dá vamos pra escutar continuar. normal, só que eu acho que. Tá. É outra coisa também. Nesse parto que eu assisti, a pediatra não deixou fazer o contato pele a pele, certo? A paciente era positiva, mas assim, ela fez a assistência, levou o bebê e depois ela trouxe de volta para ficar com a mãe. Mas eu não sei se é alguma questão da mãe se higienizar antes, né? De trazer o bebê de volta.
Mas foi isso que aconteceu. Eu tenho algumas perguntas aqui, Bruninha, que me perguntaram sobre as visitas. Tentar não Ai, ter visita em proibido. casa, tá? Nesse momento. Então, assim, não ter essas visitas, tanto no hospital quanto em casa. Estão dizendo que Tá está travando proibida a mesmo. visita. Não, mas agora Melhorou, já voltou gente? normal. Tá normal Pronto. agora. E aí as visitas, não ter as visitas em casa são proibidas. Em relação durante lá o alojamento conjunto, também não ter, tá certo? No puerpério, que a gente sempre fala, se essas gestantes elas realmente forem confirmadas e tiverem com o bebê, o puerpério também é um fator de risco, então tentar ao máximo possível ela continuar em isolamento social e se ela tiver positiva, se isolar de outras pessoas dentro da própria casa, então dentro do próprio domicílio, tentar dormir em quartos separados, o distanciamento de 2 metros das pessoas, tentar o máximo possível manter essa questão do isolamento e avaliar os sinais de gravidade em casa, tá? Teve Se tiver uma algum... paciente que perguntou exatamente isso. Se depois que ela voltar para casa, como é que vai ser os cuidados com o bebê? Se vai ter que usar máscara? É a mesma coisa, né? Segue o uso de máscaras, né? Toda aquela questão de higiene e evitar as visitas. Eu sei que a mãe quer ver, olhar a tia, o primo, a madrinha, mas não é o momento de visita para ninguém, independente de estar grávida, de ter bebê ou não. É isolamento domiciliar, Perfeito. certo? Ah, então Gente, deixa eu a gente vai abrir para algumas dúvidas, né? Tem mais Deixa eu alguma? só. Tem umas aqui que já tinha pego o pessoal falando. É... Só tem 4 minutinhos, viu, Bruninha? Ah, então, Vamos. da amamentação perguntaram só se poderia amamentar, então pode. E se a mãe não se sentir à vontade de amamentar, ela pode estar fazendo aquele desmame, né? Não sei se vocês já viram aquela desmamadeira que tira o leite, mas com toda a higienização e aí coloca na mamadeirazinha. Se ela não se sentir à vontade de amamentar, ela pode estar fazendo isso, né? Mas lembrando que o leite materno ainda supera tudo. Tem mais uma. Mandaram umas perguntinhas para mim também, Bruninha, assim, resolução da gestação, pode ser em qualquer idade gestacional, se a paciente estiver grave, sim. Sim. Se a paciente estiver grave, precisar resolver a gestação, sim. É uma das causas de prematuridade iatrogênica, que a gente chama. É uma Porque maturidade que foi causada por meio externo, caso que a mãe não consegue. a mãe tem que estar bem, gente. A primeira coisa, né? A gente tem que ter uma mãe que consiga suprir o bebê, senão tem que Perguntaram resolver a aqui para gravidez. mim, está tendo parto humanizado? Sim, o parto continua humanizado, o Com parto a equipe adequado. reduzida, né? De fotógrafo, essas coisas aí estão sendo reduzidas. Não entra fotógrafo, não entra doula. Aí já tem uma pergunta aqui. Na gastroclínica, tá podendo entrar enfermeira obstetra? Tá. A única pessoa, além do obstetra, que tá podendo entrar na gastroclínica é a A enfermeira enfermeira obstetra. obstetra. Nem doula, nem fotógrafo tá podendo entrar, tá certo? Mas sim, tá podendo. E o parto humanizado, como eu estava dizendo, continua baseado nas boas práticas. Você vai ter o seu bebê, vai ter um ambiente só seu, você vai participar daquele momento. Então, tudo vai continuar do mesmo jeito. Ah, só uma coisa para finalizar. Perguntaram se o que é que a gente está falando para as pacientes que querem engravidar agora, nesse momento. Então, assim, eu vou falar a minha parte, né? Não é a opinião do especialista. Eu acho que não seja o momento adequado, certo? Porque a gente não sabe ainda o que é que vai acontecer mais na frente. A gente está vivendo dias escuros, né? Dias sombrios. Então, assim, na minha orientação, eu falo aos pacientes esperarem mais um pouco. Surgiu uma vacina, controlar essa pandemia para poder engravidar, certo? Porque até um dia desses a Zika não causava nada. E aí apareceu a microcefalia e outras doenças. Então, eu estou pedindo essa paciência às minhas pacientes. Também estou fazendo a mesma coisa. Perguntaram aqui, Bruninha, em qual idade gestacional você acha seguro prescrever a cloroquina? A cloroquina, ela não é seguro nem para a mãe, tem tantos efeitos adversos quanto mais para o bebê. Então, assim, às vezes, quando é necessário a gente prescrever a cloroquina, talvez seja necessário resolver a gestação que a paciente está Quando grávida. a paciente precisa usar cloroquina por lúpus, que aí uma descompensação seria mais grave do que o uso, ela continua usando. Mas nem para as pessoas que não estão grávidas, a gente não tem nada comprovado cientificamente. Então a gente não vai entrar nesse método da cloroquina, não, que é muita polêmica. Isso. Aí perguntaram assim, a enfermeira do Hospital São Camilo, a enfermaria do Hospital São Camilo, atualmente são só com 2 pessoas ou tem mais? Tem algumas enfermarias que tem 3, 4 pessoas, tá? Mas geralmente são 2 pessoas. Aí ela perguntou se tem apartamento, mas são poucos. Eu acho que só tem 2 apartamentos, tá?
Estou esperando pelo parto normal. Existe algo que ajude a entrar em trabalho de parto? Algum alimento, algum exercício? Vou deixar para ti essa, Bruninha. Gente, assim, o parto normal, né, não tem, lógico que tem exercício que você faz para fortalecer a pelve, né? Que vai ajudar você a entender o trabalho de parto, a aceitar naquele momento, tudo aquilo vai lhe ajudar. Mas é uma coisa realmente que é natural. Então, eu sempre falo que vai muito do seu pré-natal, o que é que ele foi orientado. Se você for uma paciente que chegar sabendo o que acontece, sabendo como é aquela dor, sabendo que é o trabalho de parto, sabendo que você vai passar, então você vai aceitar mais fácil e aí vai fluir tudo mais rápido, né? Não tem uma receita de bolo, um remédio mágico, tome isso aqui que seu parto vai dar tudo certo, porque a obstetrícia é incerta. Tudo é controvérsia, Vamos, então vamos se despedir, Bruninha. Já vamos apareceu os 20 finalizar, segundos. vamos bater uma foto. Beijo, gente. Foi muito bom. Muito obrigada, Samuca. Presença ilustre da Manu aqui, Lili, doutor Ricardo, nossos pacientes, todos maravilhosos. Muito obrigada, gente. E em breve E teremos mais temas. lembrar que a gente faz isso por vocês, né? Que vocês estejam cada vez mais Fiquem em casa. informados e sabendo